Está em Atos capítulo 16, versículos 6, 7, 8, diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troas. E Paulo teve de noite uma visão que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então é essa palavra que eu quero deixar para nós. Nem sempre a vontade humana vai prevalecer. Eles queriam ir para um lugar, mas Deus tinha outro lugar. Deus tinha outro plano. Deus tinha outra estratégia. Queria ir para um lugar, mas Deus o enviou para outro lugar. Então é a palavra que eu quero deixar para nós. A opção deve ser de Deus. A opção do seu chamado, a opção da sua vocação, a opção do lugar, a opção de onde você vai cantar, pregar, pastorear, deve ser de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 7, 8, diz que os caminhos de Deus estão bem mais elevados. Os pensamentos de Deus estão bem mais elevados. Os planos de Deus são maiores, melhores do que os nossos. Esse é um dilema que deve ser analisado neste capítulo por todos que desejam fazer a vontade de Deus. No decorrer da história da igreja, muitos desejavam ir para um lugar, ir para uma cidade, ir para um estado ou até para um país, mas logo descobriram que a vontade de Deus era outro lugar, outra cidade, outro país. Isto é, de alguém querer ir para uma certa nação e até chegar a se preparar, mas na hora H, Deus direciona ou direcionou para outro lugar. A Bíblia diz que dos homens são as preparações do coração, das ideias, mas do Senhor, do céu, vem a resposta certa para a sua chamada e vocação. Cremos que o episódio que marcará a vida de Paulo e de seus companheiros serve de jurisprudência para outros acontecimentos semelhantes que viriam depois na vida de outros obreiros. E aqui eu tenho o exemplo de Paulo, o próprio Paulo, quando ele queria pregar o evangelho na Ásia e o Espírito Santo não lhe permitiu, porque não tinha plano com ele naquele momento na Ásia. Então o Senhor colocou a mão no seu peito e diz: não te quero agora na Ásia. Ele diz: então eu vou para Bitínia pregar lá o evangelho e fundar novas igrejas. Mas o Espírito Santo também disse: não te quero por agora na Ásia Menor. Colocou a mão no seu peito e o deteve. Então ele foi orar a Deus, ele foi buscar a Deus. E Deus então o direcionou para a Europa. Quando ele foi dormir, depois de orar, Deus lhe deu uma visão. Apareceu um moço de Troade na visão e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e pregue para nós. Funde igrejas aqui para nós. Então, quando ele acorda, ele percebe porque Deus não deixou ir para a Ásia Menor, nem para a Bitínia. Porque Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano de levá-lo para a Europa, para a Macedônia. Então, o propósito de Deus é maior.
O propósito, o plano de Deus é melhor, porque Deus enxerga lá na frente, no amanhã, daqui 1 ano, daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ele sabe o que está fazendo. Os seus planos e os seus propósitos estão bem mais acima, bem mais elevado. Deus enxerga bem mais longe. E ali começou o evangelho na Europa, aonde se fundou muitas igrejas e se ganhou muitas almas para Jesus. Então queria ir para um lugar, mas Deus o enviou a outro. Então abra mão dos seus planos pessoais, dos seus projetos pessoais e se renda aos de Deus, porque os de Deus são maiores e melhores e os de Deus são mais longos. Um outro exemplo disso, David Livingstone. Esse missionário, ele foi criado com o desejo de ir para a China, de fazer missões na China, de ganhar almas da China. E ele projetou todo o seu coração, a sua alma, para ir à China. Com a idade de 16 anos, começou a sentir desejo profundo de fazer conhecido o amor e a graça de Jesus Cristo, aqueles que jaziam em densas trevas na China, e resolveu firmemente no coração dar também sua vida como médico e missionário no país da China. Mas um dia, Deus lhe mostrou outro país, outro continente. Deus lhe mostrou outro caminho. Após ele ouvir o relatório de um missionário, de um homem de barba comprida e branca, alto, robusto, de olhos bondosos e penetrantes, por nome de Robert Moffat. Quando ele ouviu esse homem falar da necessidade da África, da necessidade de se pregar o evangelho, falar do amor de Deus para os africanos, a escassez, o sofrimento, a pobreza do continente africano, mudou-se o desejo do coração de David Livingstone. Ao invés de ir para a China, ele agora, o Senhor aquece, incendeia o seu coração para que ele fosse para a África fazer missões. E ele atende a voz de Deus, do Espírito Santo, e marcha rumo à África. David, após ouvir e considerar esta necessidade tão urgente da obra de Cristo para o continente africano, ele esqueceu a China e foi para a África. Colocou o seu coração na África e lá ele foi um desbravador de rios, um desbravador de tribos indígenas, um desbravador de povos africanos, e começou a falar do amor de Deus e a pregar naquele continente. E para lá foi. E ao chegar ali, realizou uma obra que imortalizou seu nome. Ganhou milhares, centenas, milhares de africanos para Jesus e preparou o caminho para a chegada dos pastores, dos apacentadores do rebanho. Ele preparou o caminho para a chegada de centenas e milhares de missionários que foi depois. Sabe aonde ficou o coração de David Livingstone? No meio da África. Ele pediu para enterrar o seu coração no meio da África. Que história bonita. Queria ir para a China, mas Deus tinha um plano para que ele fosse para a África. E ele obedeceu e foi o maior sucesso da sua jornada missionária. Ele sofreu muito, morreu por Cristo e pelos africanos. O seu coração está em algum lugar ali, naquelas matas, selvas africanas, mas o seu trabalho foi imortalizado. E um outro exemplo para encerrar essa palavra, Gurnavingre, um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Após terminar os seus estudos teológicos nos Estados Unidos da América, foi pastor da primeira igreja batista em Menominee,
Michigan, de junho de 1909 a fevereiro de 1910. Você sabia que Gurnavingre chegou a pastorear uma igreja batista? Você sabia que Gurnavingre, ele era pastor batista? Ele foi formado no Seminário Teológico da Batista do Norte, nos Estados Unidos? Então fique sabendo. E numa daquelas convenções do Norte, das igrejas batistas que ele fazia parte, ficou decidido pelos pastores daquela convenção que Gurnavingre, ele seria missionário numa cidade chamada Assam, na Índia, juntamente com sua noiva. Ficou decidido pela Convenção Batista do Norte que ele iria para a Índia, numa cidade chamada Assam. Até este tempo, ele mesmo declara em seu escrito: eu estava convencido de que isso era a vontade de Deus para a minha vida, que eu fosse enviado como missionário pela The North Baptist Convention, Convenção Batista do Norte, para a Índia. Porém, durante a convenção, Deus começou a falar dentro do seu coração, da sua alma, que não era a vontade de Deus dele ir para a Índia. E Deus começou a falar muito forte. Uma semana depois de voltar para a minha igreja, disse ele, tive uma luta tremenda e por fim resolvi não seguir aquele caminho para a Índia. Escrevi para a convenção e comuniquei minha resolução que não iria mais para a Índia, porque Deus estava dando outra direção e falando fortemente ao seu coração. A sua noiva, quando ficou sabendo, rompeu com ele. E ele respondeu, seja feita a vontade de Deus. Depois disso, Deus manifestou sua vontade para a vida de Gurnavingre. Mais tarde, uma irmã que possuía o dom de interpretar línguas foi usada pelo Senhor Jesus, o qual lhe disse que ele seria enviado ao campo missionário, mas somente depois de haver sido revestido do poder. E ele foi. E não muito depois daqueles dias, Deus mostrara o lugar para onde ele e seu amigo Daniel Berg seriam enviados. E Deus então mostrou o lugar. Era o estado do Pará, no Brasil. Foi a maior vitória da vida do ministério da chamada e vocação de Gurnavingre e Daniel Berg. Ao invés de ir para a Índia, eles ficou sensível a Deus, se rendeu à voz de Deus, rompeu com a Batista do Norte, esperou a voz de Deus e Deus os direcionou e os enviou para o Belém do Pará, aonde começou ali em 1911 o projeto missionário que Deus deu a eles. Em 1918 colocou-se o nome de Assembleia de Deus e incendiou-se todo o Brasil por meio desses dois homens. Deus me deu a oportunidade de ir em Belém do Pará e eu fui na réplica da primeira igreja Assembleia de Deus, primeiro templo central do Belém do Pará de 1914, uma igrejinha que cabe ali umas 70 pessoas, não mais. Dali, Deus incendiou todo o território brasileiro e quase todos os países do mundo com o movimento pentecostal, porque ele queria ir para a Índia, mas Deus o mandou para o Brasil. Para onde você está querendo ir? Um conselho, se renda a Deus e a sua vontade, que ela é maior, melhor e o resultado será eterno. Queria ir para um lugar, mas Deus o enviou para outro. Não adianta você querer e Deus não tiver plano. Não adianta eu querer e Deus não querer. Então é melhor irmos para onde Deus quer. Deus te abençoe e que você faça a vontade de Deus.